Marília Ribeiro vai chegar já já para falar com a gente sobre informações do Congresso Nacional, mas eu quero muito ouvir o Gustavo Segré e o Zé Maria também. Vai lá, Segré. A primeira coisa, parece que o Cid foi por pura e espontânea pressão, né? Porque ele estava na sua casa tomando uma cervejinha e disse, não, eu vou delatar alguém porque hoje estou mais tranquilo, então vou delatar. Não, Piperno, ele estava preso. Sim. Ele estava preso e deixou de estar preso porque delatou. Qual é a diferença entre o que acontecia antes e o que acontecia agora? Não estou dizendo que estava certo ou está errado, é igual, a situação é a mesma. Um cara estava preso, muda o nome que quiser, de repente delata e sai da prisão. Se você quiser colocar Lava Jato, quiser colocar Mauro Cid, é a mesma coisa, não muda. É que naquele momento, muitas vezes, e o Nelson vai se lembrar disso melhor que nós, eles já recebiam rapidamente uma condenação, não sei quantos anos e tal, e aí o cidadão, ele tá condenado, multado, aí ele delatava. Mas não sei como funciona, sinceramente. Mas eu não vejo a diferença entre uma pessoa da Lava Jato por corrupção, estar preso, delatar e sair, do que o Mauro Cid estar preso, delatar e sair. Você está falando de coerência, né, situação Segré? é a mesma. Não interessa o delito. Estava preso, delatou e saiu. Põe o delito que você quiser, pode colocar investigação. Agora, deve ser uma coisa bem importante, porque eu não lembro que tenha muitos casos de ministro da corte fazendo uma interpelação com um dos investigados. Geralmente são pessoas que são auxiliares do ministro, não o próprio ministro. E aí, de novo, devemos lembrar que muitos dos casos da Lava Jato caíram por uma suspeição do juiz, na época, Moro. E por que era? Porque era uma questão que parecia que tinha uma tendenciosidade e eu estava involucrado no processo. Se o juiz, seja da corte de qualquer lugar, e de novo, eu não entendo de questões jurídicas, mas apelo ao bom critério e bom senso, racionalidade. Se um juiz é vítima teórica de um atentado, do que quer que for, isso não coloca ele como uma suspeição o dia de amanhã para, caso alguém da defesa de alguém diga, não, peraí, você não pode fazer isso. Você era parte dessa investigação. Não deveria passar a relatoria ou a investigação ou o depoimento para outro juiz? Responde essa pergunta aí, Zé Maria Trindade. Pois é, neste caso aí, olha, Kobayashi, eu não estou aqui tentando tomar o seu lugar de advogado, de brilhante advogado, não, mas é que eu acompanhei todo o processo. O Alexandre de Moraes não entra no mérito, o ministro não pode entrar no mérito. Ele homologou a delação, ele só pode saber o seguinte, Cid, você está confortável, é de livre e espontânea vontade e tal, sim. Cumpre aqui as exigências, são várias, né? Ele tem que delatar, geralmente um superior, tem que se comprometer a não continuar delinquindo, não pode se negar a prestar depoimento, tem que falar a verdade, não pode se omitir, não pode omitir, né? Ele já foi chamado outra vez, quando áudios vazaram lá, ele dizendo que já existia uma sentença pronta e que na delação ninguém queria saber a verdade, mas narrativas. E aí ele foi chamado, e aí? Ele se explicou e tal, a Polícia Federal decidiu continuar na delação premiada. Agora é a mesma coisa. O ministro Alexandre não pode entrar no mérito. A lei proíbe, inclusive, o juiz que faça isso. Ele vai apenas verificar. O pedido agora é o contrário. A polícia quer desfazer a delação. Ele vai olhar de um lado e outro e vai desfazer a delação, o lado mais prático. Essa delação premiada, eu recebi informações de bastidores que ela é um pouco mais ampla do que no caso da Lava Jato. Porque o Cid fez uma exigência. Lá na Lava Jato, tinha que devolver dinheiro. Me diziam lá nos bastidores, inclusive funcionários da Receita Federal, de que o problemão da Lava Jato era na hora de quanto você vai devolver. Eles não queriam devolver os milhões que roubaram da Petrobras. Isso impedia a delação. Agora não tem essa devolução de dinheiro, mas o Cid colocou o nome do pai dele, que está envolvido nesse processo e em outros, que ele não teria persecução penal. O pai do Cid foi a principal condição para a delação premiada. E a Polícia Federal aceitou e deixou fora o pai do Cid, além, evidentemente, de redução de penas e tal. Se a delação acabar agora, por omissão, ou seja, por um erro dele, as provas valem e veja bem que detalhe, inclusive, as provas contra ele ficam válidas porque a delação é desfeita por uma omissão, se for considerada dolosa, né, intencional,
do CID. Então, o que o ministro Alexandre vai ver é se a delação continua ou não. Não entra no mérito de julgamento e nem toma depoimento de mérito.